Esse é o valor daqueles que querem ler e não têm a Bíblia para ler, porque no país deles foi proibido. Então tudo que chega ali por meio de missionários é recebido dessa maneira. Olha a alegria por ter a palavra em suas mãos. Meu Deus! China, 10 anos atrás. Beijando a palavra com gratidão. Agradecendo a Deus pelo manual que está nas mãos deles. É o que mais precisávamos no momento. É verdadeiramente o livro que mais precisamos. Isso foi firmado por missionários, irmãos, há 10 anos atrás. E você no Brasil tem total acesso e liberdade à palavra de Deus. Ela tem feito parte da sua vida? Continua. Dias atuais, Coreia do Norte. Bebê de 2 anos é condenado à prisão perpétua por pais serem pegos com a Bíblia. Ano de 2023. No nosso tempo. Pode soltar. Coreia do Norte, bebê de 2 anos é condenado à prisão perpétua por pais crentes pegos com a Bíblia. País ocupa o primeiro lugar no ranking mundial de perseguição aos cristãos. Amém? Pode acender. E você, o que tem feito com a palavra de Deus que está à sua disposição? Você tem tratado com desdém o oráculo que Deus deixou para que a sua vida fosse guiada por essa palavra? A profecia de todas é a palavra. É a que nos dá o entendimento para a nossa própria vida. É o que nos guia para a eternidade. O que os profetas falaram, o que eles andaram com Deus. As experiências do nosso Mestre, Senhor e Salvador Jesus Cristo, as ordenanças do nosso próprio Criador estão aqui contidos. E como você tem tratado a palavra? Eu deixo essa pergunta para você responder a si mesmo e ao Espírito Santo. Valorize a Bíblia, valorize a tua igreja. Chegará tempos no Brasil que não vamos ter mais essa facilidade. E isso não é uma profecia que Deus está me mostrando. É algo que está escrito na Bíblia. Todos vão passar por perseguição. Aí você vai ter que ter a Bíblia gravada no coração, mas você não lê. Você não medita na palavra. Qual é o sentido da vida de um cristão? É desviar, voltar, desviar, voltar, desviar, voltar? Ou é permanecer no caminho estreito e apertado? É permanecer no caminho estreito e apertado. O que nós vamos falar aqui já é algo que estamos falando há 7 anos na igreja. Muitos receberam com alegria, perseveraram e tiveram nessa terra vida plena em Cristo. Porque muitos confundem Yom Kippur e acham que Yom Kippur não é para crente. Jesus é teu Senhor e Salvador? É ou não é? Levante a mão se é. Então Yom Kippur é para você. E Yom Kippur é para nós que somos crentes.
Abra sua Bíblia em 1 João, primeira carta a João, primeira epístola a João, capítulo 1. O Espírito Santo de Deus está aqui. Aleluia. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. No 7 diz assim, vamos ler 7, 8 e 9 para que você possa entender. Se, no entanto, andarmos na luz como Ele quem? Jesus, nosso Mestre, nosso Salvador. Como Ele está na luz, temos plena comunhão com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 8. Se declararmos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Aleluia. Quem pode glorificar a Deus por essa palavra? Aqui já declara, todos nós, irmãos, temos pecados, temos falhas, temos. Você tem aceitado a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, da sua alma, do teu espírito, te dá um passaporte para a eternidade. Mas a confissão de pecados nos dá vida e vida com abundância nessa terra. Porque de quando você aceitou Jesus até aqui, você pecou. Talvez você tenha afligido alguma regra que Deus não gostou. Pensa consigo. Abra a sua Bíblia em Êxodo 32:6. Êxodo 32:6. Pecado tem grau, pecado tem nível. Não existe. Existe níveis. O pecado, pecadinho, pecadão, na verdade se chama, primeiro, transgressão. Segundo, iniquidade. E terceiro, abominação. Da onde a senhora tirou isso, bispa? Da palavra de Deus. Da onde nasceu Yom Kippur para todos. Êxodo 32:6. No dia seguinte, todo o povo levantou bem cedo, ofereceram holocaustos, trouxeram sacrifícios de comunhão. Todas as pessoas assentaram-se para comer, beber e mais tarde levantaram-se para se divertir. Aqui, talvez se lesse esse versículo isolado sem o contexto, pensaria até assim, está oferecendo holocausto a Deus, mas não era para Deus que estava oferecendo. Embora Deus os tivesse, aqui está falando do povo que foi tirado com mão forte do Egito, por Deus, pelo Criador. Esse povo, ao estar no deserto, Moisés subiu 40 dias, aos 40 aí, daqui a pouco vamos falar sobre os 40. Mas para que você entenda níveis de pecado, é necessário que eu fale para você sobre isso. Moisés subiu e passou 2 períodos de 40 dias no monte. E lá ele recebeu, na primeira vez ele recebeu os oráculos do Senhor, as regras, o mandamento, o manual, os 10 mandamentos escritos pela própria mão de Deus. Quando o povo viu
vendo que Moisés demorava a descer, fizeram um bezerro de ouro com as riquezas que o próprio Deus os deu. Povo escravo no Egito, não fazia o que queria, não comia o que queria, era escravo. Escravo faz aquilo que o seu Senhor manda. Eles faziam o que Faraó queria. Eles faziam o que os egípcios queriam. Eles eram escravos. Deus os tirou, abriu o mar, passaram. Coluna de fogo durante a noite para iluminar, e uma nuvem durante o dia para não os deixar perecer no calor do deserto. Viram a mão forte de Deus os resgatando. Só que Moisés demorou a descer. E eles rapidamente se viraram contra o Deus que os tirou dali. Não é diferente de hoje, irmãos. Hoje se repete a mesma história. Analise a tua vida. Se Deus deu a bênção, glória a Deus, aleluia, estou feliz hoje. Amanhã desanima por nada e se volta contra Deus. Fizeram um bezerro de ouro com a riqueza que Deus tinha entregado nas mãos deles. Adoraram ao bezerro. E aí veio a transgressão da lei. Porque pecado tem nível. Primeiro, você transgride a lei. Primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Transgrediram a lei. Primeira etapa. A Bíblia vai dizer aqui em Êxodo 32:6 que eles se levantaram cedo, comeram e beberam, e mais tarde levantaram-se para se divertir. Comer e beber, glutonaria e bebedice. Eles começaram a se embebedar. Eles começaram a dar lugar, vazão ao álcool, a bebida fermentada. Primeiro transgrediram a lei, transgressão. Aí o pecado não é confessado, o pecado aumenta. Começaram no outro dia a beber e a comer. Aí a iniquidade entrou no coração. Porque esse divertir-se aqui é uma palavra branda para o que eles fizeram. Eles começaram a se prostituir. Eles começaram a ter ato de pedofilia, de homossexualismo. Eles começaram a perverter até com animais. Ao ponto de Moisés, quando desceu e viu a cena, quebrou as tábuas da lei. Pecado tem nível. Primeiro se transgride um mandamento. Depois se acostuma com aquilo. A vida fica light, bispo. Começa a se divertir com aquilo. Está tudo bem, está tudo normal. A alegria que o mundo, que o diabo rodeia e engana as pessoas. Muitos amigos, muita gente dizendo que é legal, é bom. Não tinha nada ali para desaprovar. Vamos dar vazão aos desejos da carne. A iniquidade entrou no coração. Depois que a iniquidade entra no coração do ser humano, o ser humano esquece Deus totalmente. As regras, as condutas. Esquece o que é ter moral e dignidade. Porque aquele povo que viram os milagres, que viram as pragas, que por razão de Deus os guardar, não atingia eles, atingia os outros, os egípcios. Eles não.
esqueceram do sangue do Cordeiro na porta, esqueceram do pacto com Deus, esqueceram da aliança com Deus. Hoje não é diferente, isso acontece hoje, e hoje o grau está maior, porque os falsos profetas te induzem, não aqui, mas o que vocês ouvem em YouTube, o que o vizinho que congrega não sei aonde a porta é larga, onde o caminho é largo e confortável, te diz: isso é coisa para gente quadrada, isso é coisa para gente fanática. Deixa eu te dizer uma coisa: só os doidos fanáticos herdarão o céu. Aleluia! É para um povo especial, zeloso e de boas obras, um povo que não se deixa arredondar com as normas do mundo, traz a moral, traz dentro de si a lei do Senhor. Falei: eu posso fazer isso? Não posso, que vai ferir meu Deus, vai ferir a minha família, vai ferir o meu espírito. Aí Deus falou com Moisés, enquanto ele estava lá em cima, falou: desce depressa, que aquele povo já não era de Deus, era de Moisés. Agora Deus falou: o teu povo perverteu-se. Êxodo 38, 32 capítulo, versículo 7 do Êxodo 32, vai dizer assim: então Yahvé avisou a Moisés: vai, desce depressa, 32:7, porque o teu povo que ajudaste a subir da terra do Egito perverteu-se. 8, Deus falando, e com muita facilidade e rapidez desviaram-se do caminho que eu lhes havia ordenado. O que é pecado? Está aí na sua Bíblia, marca aí, para você não esquecer. Pecado é desviar-se do caminho que Deus lhe havia ordenado. O que é pecado? Pecado, pelas palavras do nosso Deus, é se desviar do caminho. Por isso que tem techuvá, por isso que eu preguei sobre volta ao caminho. Lembra da pregação de Jacó? Jacó começou a identificar os ciclos da vida dele. Jacó, para quem não lembra, eu vou relembrar, foi chamado de enganador, usurpador. Ele não era. Foi verdadeiro, comprou a primogenitura do seu irmão Esaú, pagou por ela. Então ele não usurpou nada. O irmão que não valorizava deu por nada, por um manjar. Só que esse ciclo começou a perseguir Jacó. Jacó, quando estava lá na terra de Labão, ele se encantou por Raquel e pediu a Raquel em casamento a Labão. E Labão falou: eu te dou ela em casamento. E no dia do casamento, aquele que fora chamado antigamente como enganador foi enganado. Em vez dele receber a mulher a qual ele amava, ele recebeu a irmã dela mais velha, chamada Lia ou Leia. Ciclos, maldições. Você tem que saber identificar ciclos na sua vida. Na quinta-feira eu preguei e falei sobre maldições de idolatria. E arrumei inimigos, né? Porque a gente pode tocar em tudo, menos nos ídolos. Só que aqui se toca em ídolos sim. Porque o que fere a Deus, fere a igreja também. E se nós não falarmos, as pedras falarão. É hora da igreja pregar a verdade. O que acontece, irmãos? Se pecado é errar o caminho, pelas palavras do próprio Deus, Deus nos dá de ano em ano, através do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, porque Yom Kippur é para crente. Jesus, para quem não sabe, é o nosso sumo sacerdote, advogado. Vocês todos
todos nós, a humanidade toda, tem um acusador chamado Satanás. Como sabemos disso? No livro de Jó, capítulo 1, capítulo 2. Satanás, de tempo em tempo, se apresentava, de ano em ano, se apresentava a Deus para acusar. Não é diferente. Na tua vida é assim também. Por isso que você tem que estar com o seu CPF espiritual em dia perante Deus. Como? Com arrependimento. Por que estamos fazendo os 40 dias? Para promover no coração dos filhos de Deus arrependimento. Vamos falar sobre 40. Jacó foi enganado, casou com Lia. Depois, trabalhou 7 anos, na hora do casamento foi enganado. Aí Labão falou, então cumpre a semana dessa, cumpre aí a semana dessa e casa. Eu te dou a Raquel também, porque esposa. Vai casar com ela, mais 7 anos de trabalho. E depois mais 7 anos, ele estava lá no 6º ano já. Conta comigo, 7, mais 7 é quanto? Mais 6. 20 anos, 3 ciclos quase. 7 é um ciclo, 14, 2 ciclos. Quando Jacó estava já no 3º ciclo de enganação, ele olhou para si e falou, Labão já mudou o meu salário 10 vezes. Quando ele falava, as malhadas vão ser sua, aí nascia tudo malhado e falou, agora vai ser a listrada. Sempre trocava e Deus sempre abençoando. Ele viu que tinha um ciclo ruim na vida dele. Labão não olhava com os olhos normais, que tinha maldade. Ele viu que ali não tinha futuro. Identificar ciclos é você saber, tem repetição? Está acontecendo alguma coisa repetida na sua vida, que não para, mesmo que você lute, isso não cessa. Isso tem que ser cortado na palavra, irmãos. Não adianta você tentar pela tua força. Jesus nos deixou alguém que Ele mesmo, através do Espírito Santo hoje, para nos dar o entendimento da palavra. A palavra, através do entendimento que o Espírito Santo nos dá, nos ensina que Ele é o nosso sumo sacerdote, que Ele nos ajuda. Mas Ele não vai fazer aquilo que você pode fazer. Ele não vai fazer aquilo que eu posso fazer. Estar sendo igreja não é você simplesmente entrar no templo e falar, eba, sou crente, está tudo bem, tudo normal, seja o que Deus quiser. Você tem que fazer a sua parte. Identificar ciclos. Jacó, quando identificou que estava indo para o 3º ciclo, ele falou, agora para. Orou a Deus. Deus, lá em Êxodo a gente viu que se pecado é errar o caminho, errar o alvo, Deus vai dar receita para ele sair do ciclo. Falou, volte para a tua terra, para a terra dos teus pais. Arrependimento é você voltar para a vontade de Deus. Arrependimento é nos voltarmos à palavra de Deus. Deixarmos ela fazer efeito na nossa vida. Voltar ao início. Tem gente que fica orgulhoso, já é crente há muitos anos, se acostuma, e o pecado só vai enlaçando, só vai rodeando, e a pessoa acha que é normal, mas não é normal. Um crente tem que ser diferente. Números 40. O número 40 é um tempo de preparação. Dilúvio, Gênesis 7, 4. 40 dias e 40 noites. Preparação para um juízo. 40 dias e 40 noites de chuva. Espias que foram espiar a terra de Canaã para ver que ela manava leite e mel. Quantos dias? 40. Está lá em Números, não precisa abrir. 13 e 25.
Quantos anos o povo rebelde passou no deserto? 40 anos. 40 açoites, diz a palavra de Deus, para quem fizesse a contenda. Se essa regra viesse hoje, né? Misericórdia, né, irmãos? 40 açoites para quem fizesse a contenda. Deuteronômio 25:3. Moisés, Deuteronômio 9:9. 2 períodos de jejum no monte. 40 anos no Egito, a vida de Moisés. 40 anos em Midian e 40 anos no deserto. Essa foi a trajetória de Moisés. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Davi, 40 anos reinou em Israel. Salomão, 40 anos reinou em Israel. Nínive, Abraão, Jonas, 3. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Em algumas traduções, destruída. Esses 40 dias que nós estamos falando, foram esses 40 dias que nós estamos mostrando para vocês. Deus sempre trabalhou com datas, irmãos. Sempre. Quando Deus mandou Jonas pregar em Nínive, ele falou: vai lá e prega, que em 40 dias eu vou destruir a cidade. E o povo, quando recebeu, tem uma trajetória, né, de Jonas, não queria ir, mas vamos pular essa parte. Eu quero deixar frisado aqui a parte de arrependimento. O povo, ao escutar a palavra de Deus, um povo idólatra, assassino, cruel, inimigo do povo de Deus, ao escutar a palavra, eles temeram. E apregoou-se na cidade de Nínive 40 dias, para que eles pudessem se arrepender. E eles se vestiram de saco. E eles jejuaram. E eles se voltaram a Deus pedindo misericórdia. E Deus poupou Nínive da destruição, por causa do arrependimento de um povo idólatra, assassino, que não tinha Deus como Senhor. Veja bem, se em João, 1 João 1,9, está dizendo: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Abre no calendário bíblico para mim. Você vive num mundo de ilusão. Você vive, e nós todos vivemos, regras nesse mundo, mas que não são dadas por Deus. O príncipe desse mundo soube ajeitar as coisas muito bem, para que a humanidade não tomasse conhecimento do Senhor. O que nos traz o conhecimento de Deus é a Bíblia, é o estudo dela. Lá em Gênesis 1,14 diz que Deus estabeleceu os luminares, sol, lua, estrelas, para estações, dias e sinais. Essas estações podem ser colocadas como determinados tempos. A tradução original, determinados. Calendário bíblico, apaga só essa luz. Nós temos aqui o nosso calendário, e nós temos o calendário de Deus. Temos o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês, Ave. Tradução Pai. No mês de Ave, os espias foram espiar a terra. Deus só deu ordem: vai lá, espia a terra. Foi nesse mês aqui de Ave. Está na Bíblia.
não confiaram no Senhor. Voltaram 10 espias falando: a terra tem gigante e nós vamos morrer que nem formiga esmagada. Vamos esmagar ali. E 2, um chamado Josué, outro Caleb, falaram: tem gigante na terra, mas a terra mana leite e mel. Deus vai entregar esses gigantes em nossas mãos. Eles creram em Deus, na palavra, e foram abençoados por causa disso, tá bom? Foram abençoados. Ave Pai, Elu, 8º mês, o mês aonde o portal entre terra e céu se abre. Não é à toa que o mês de Elu está dentro do mês de agosto ou setembro. Por que está aqui agosto ou setembro? Porque o calendário lunar nunca cai numa mesma data. Nunca. E Yom Kippur nunca vai cair numa mesma data. Nunca. Porque os dias se diferem de ano em ano. Porque o calendário é lunar. Então, olha aqui. Elu, o rei, está no campo. A Bíblia nos dá essa mensagem. Anile dodili vedodili. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. O rei passa no campo para bater revisão do exército, do quartel, dos seus filhos. É assim até hoje. É assim até hoje. Tisre, o 7º mês. Abre Levítico 16, 29. Em Elu começa os 40 dias. O mundo espiritual fica agitado. Os demônios ficam agitados. Feiticeiros do maior grau que possa se pensar fazem os seus congressos no mês de agosto. Porque o portal espiritual está aberto, tanto para o bem quanto para o mal. Para quem não teme a Deus, pode ter medo nessa data, porque essa data é data de demônio que está aí pronto para ceifar. Só escapa quem tem a proteção. Levítico 16, 29. Deus falando, comemoração do dia do perdão. Eis, portanto, para vós um decreto perpétuo. No 10º dia, pode colocar no calendário, do 7º mês, humilhareis as vossas almas, jejuareis e não fareis trabalho algum, tanto natural da terra quanto estrangeiro que habita no meio de vós. Porquanto nesse dia, Deus deu o dia, Deus deu a data. Durante todos os anos. Então, enquanto nós estivermos nesse tempo, nessa terra, vivos, é de se cumprir isso. Está válido. Porquanto nesse dia se realizará o rito de expiação por vós, a fim de vos purificar. Ficarei puros de todos os vossos pecados diante do Senhor. Será para vós um sábado, um momento sabático de descanso, para constrangimento de vossas almas. Isso aqui é arrependimento. Constranger, jejuar. O pessoal às vezes confunde com ficar sem comer, irmãos. Não é ficar sem comer. Jejuar é você entrar num estado de diálogo consigo mesmo e com Deus. De tudo aquilo que você fez até agora. De ciclos que você vive e está querendo mudar, não consegue sair. Deus falou, no 10º dia do 7º mês. Estamos no 6º mês, os portais estão abertos, 40 dias de preparação para esse 10º dia do 7º mês. Os irmãos estão entendendo? Quem está entendendo? Yom Kippur é para quem? Yom Kippur é para os servos de Deus. Yom Kippur é para quem tem propósito. Yom Kippur é para quem é forte. Yom Kippur é para quem é fraco, mas está
revoltado com as coisas que estão acontecendo na sua vida. E Yom Kippur é para quem quer mudança de decreto. E Yom Kippur é para quem quer mudança de vida. Se você não quer nada disso, me perdoe te dizer, esse dia vai vir para você também. Embora exista todos os que estão desapercebidos aí fora, esse dia é estipulado para toda a humanidade. Para os fracos, para os ímpios, para toda a criação, para as árvores, para os animais. Esse dia é estipulado para todos. Para todos. Até chegar no céu, até chegar no dia do juízo final, Deus vai fazer pequenos juízos. Todo ano Ele abre uma porta da esperança para o seu povo. Quem está ligado nessa data sabe que se o mundo espiritual está aberto, tudo que eu fizer vai dar legalidade, que eu fizer de ruim, vai dar legalidade aos demônios entrarem na vida. Uma vez, faz o ano passado, foi? Pregamos sobre Yom Kippur aqui. Yom Kippur não é para quem é desapercebido e quem não quer compromisso com Deus. Só para quem quer revelação, oba-oba, trata Deus que nem um cartomante. É errado tratar Deus assim. É pecado tratar Deus assim. É uma insubordinação tratar Deus assim. Quando você vai na presença de um juiz, você vai tremendo. Você vai com a sua roupa, você evita ir de qualquer jeito, você evita ir de qualquer maneira, você não abre a tua boca perante o juiz para falar asneira, para falar palavrão. No juiz da terra você tem esse temor, mas no juiz do céu você não tem. No juiz da terra, eu tenho que provar, eu tenho que mostrar, eu vou contratar um advogado para ver a minha causa. Mas no juiz do céu, você não chama Jesus para te defender. O tribunal de Deus está aberto. As festas bíblicas são reais. Jesus não aboliu a lei. A lei continua e ficou ainda pior, para quem não sabe. Porque eu não adultero mais, eu não faço mais nada. Mas o teu Facebook, o teu celular, você olha e deseja, já adulterou. Olhar para alguém, desejar, almejar, ter pensamentos imorais é um adultério. De quem falou? Jesus. Vamos falar de graça? Quer falar de graça? Jesus falou: se olhares, já pecou. Se olhares com má intenção, já peca. Aí nós queremos um evangelho fácil, aonde pessoas sem regras, descompromissada com Deus, aparece ou sempre estão na igreja, tanto faz, é tanto um quanto o outro. O que não manda é a presença, o que manda é o teu caráter com Deus. O que você quer da sua vida? Você quer servir a Deus ou os demônios? Que testemunho você dá aí fora? Eu sou crente. Se o ímpio visita o teu Facebook e abre a tua página inicial, a tua foto de perfil, ele vai ver uma crente ou uma mundana? Responda com você mesmo, amigo. E Yom Kippur ajeita isso. Porque não dá para você dizer que é serva de Deus, colocar uma foto ali mostrando o corpo todo, mostrando o seio. Deus quer a igreja pelada, andando pelada? Jesus vai casar com uma prostituta? Ou vai casar com a noiva, com a igreja? A noiva santa e imaculada. Então, primeiro, eu te dou um conselho como bispa, como sacerdote
conversão 100%. Está em cima do muro ainda. Tem que descer do muro e tem que ir para o caminho estreito. O caminho estreito e apertado, você vai dignamente. Não é de qualquer jeito, porque esse caminho tem pisada de sangue. Esse caminho tem cruz, tem flagelo do Senhor por mim e por você. O Yom Kippur, o Senhor morreu pelos teus pecados. Aí você chega na igreja e fala: Ele morreu por meus pecados e vai voltar a pecar. Jovens, arruma a casa espiritual. Arruma a rede social. Vocês cristãos que estão aqui, arrumem. Porque o acusador lá no céu, ele mostra até a tua rede social para Deus. Ele mostra. Por que está com problema no casamento? Porque age como se fosse uma solteira mostrando o corpo. Deus não quer assim. Dá legalidade para demônios de prostituição atuar. E eles atuam e atuam bem atuado, destruindo, colocando até pessoas que você acharia que nunca te trairia, para envolver ali naquele antro e aquele giro que nunca sai, nunca sai, nunca sai, nunca sai. Jesus te dá a oportunidade agora de sair dele. Arruma a tua casa espiritual, porque o rei está no campo. Jesus passa visitando a igreja. Jesus passa olhando as tuas vestes, como é que está. Jesus passa para ver se tem altar na tua casa. Jesus passa para ver como que você está servindo ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Jesus passa em revisão a tua vida. Não olha para a direita, não olha para a esquerda. Deixa eu vá e o que por arrependimento é olhar para si. Olha para si. Deixa de olhar o marido. Deixa de olhar a esposa. Deixa de olhar o vizinho. Deixa de olhar o companheiro. Olha para si. Através da palavra. Tem coisa errada, tem que ajeitar. Tem que arrepender. Tem que deixar. Arrependimento não é remorso. Remorso você deixa durante minutos, dias, depois volta, depois faz de novo, depois peca. Arrependimento é diferente. Arrependimento você confessa e deixa. Confessa e deixa. Confessa e deixa. E alcança a misericórdia. Isso é arrependimento. Está na hora da igreja despertar para o mundo espiritual. Porque o diabo está aí. O mundo está aí. E Jesus nos dá uma oportunidade. A palavra em países que são proibidos tem um pescoço. Mas se tiver a oportunidade, eles morrem agarrados com a Bíblia. Aqui no nosso país, você deixa a Bíblia para não perder o pescoço. Aqui no nosso país, você deixa Deus para não perder os seus desejos. Está na hora de ajeitar isso. Jesus está voltando. Eu poderia aqui falar sobre sinais nas estrelas, sinais, mas que adianta tanta informação se o povo não se arrepende? Aquela ligação que você faz querendo testar o homem casado, tem que se arrepender. Isso não é coisa de serva de Deus. Isso não é coisa de uma noiva de Cristo. Essa pornografia que está dentro do celular, isso é iniquidade. Isso te impede de receber o Espírito Santo de Deus. Impede. Não faça Yom Kippur fazendo essas coisas, que vai voltar muitas vezes mais contra a sua vida. Procure se arrepender. Procure buscar a palavra. Como que eu me arrependo, bispa? Pedindo ajuda a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo. Pedindo ajuda, confessando. Limpando aquilo que você pode limpar.
Porque não adianta pedir perdão e deixar lá a mostra para todo mundo ver. Arruma a tua casa, arruma a tua rede social, que é a sala da tua casa. Se alguém quer examinar a tua vida, primeiro ele vai aonde? Na tua foto de perfil. Até o teu pretendente, sabia? Até o pretendente, até a pretendente. E quem está orando por um servo de Deus já perde logo aí, bispo. Porque se o homem é um homem mesmo, servo de Deus, ele não vai se envolver com uma que se mostra para todos. Eita Deus. Assim como Jesus não vai levar uma igreja prostituta. Vai ficar. Apocalipse, do 1 ao 3, está lá. Carta de Jesus Cristo à igreja. Meu Deus. Não vai. Eita, Tem separação. Tem diferença. Ou eu sou crente ou não sou. Mas eu vou passar calor, mas seja crente. Mas vão rir de mim, seja crente. Mas vai falar, ele vai me largar, vai não, você vai converter o teu marido, boba. Enquanto você está usando a arma da sensualidade, essa mesma sensualidade está envolvendo ele para outros lugares. Que não é você. Porque você abriu uma porta para Satanás entrar. E Satanás nunca entra, como diz a história. Tem uma história que diz que Satanás chega para uma vítima e fala assim: deixa eu entrar, eu só vou colocar a ponta do nariz. E ela: não, porque eu sou de Deus. Não, porque eu sirvo ao Senhor. E ele vai insistindo, vai insistindo. Mundo da ilusão, palavras doces. Vai entrando a perversão, transgride. Só que pode. Ele nunca vai entrar com a pontinha do nariz de frente. Ele entra descostas, diz a palavra. Então só a ponta do nariz vai ficar para fora, bispo. A história fala, né, que ele pede para entrar com a pontinha do nariz. Só que ele é enganador. Ele põe o corpo inteiro e a ponta do nariz do lado de dentro aqui, ó. Aí invadiu, está invadido. Enquanto você der legalidade, o mundo espiritual vai ter como entrar. É que nem a polícia. Ela quer entrar na sua casa, não tem mandado de busca, não pode entrar. É contra a lei. Só que o mundo espiritual tem lei. Dessa mesma maneira. Se Satanás apresenta o mandato, os espíritos malignos, eles entram. Porque você deu o mandato a ele. Através do quê? Transgressão, iniquidade, abominação. Quando Paulo diz, não seja o enfeite, o trançado dos seus cabelos, mas que a mulher seja santa perante a congregação, ele está querendo dizer para a mulher ter pudor, irmãos. O homem tem pudor, a igreja tem que ter pudor. A igreja não se comporta como o mundo, porque se você se comportar como o mundo, quando Jesus voltar, você fica com o mundo, mesmo tendo conhecido a Deus e sabendo de Deus. Quem está entendendo? E Yom Kippur não é para qualquer um, tem que querer. Só que mesmo que você não queira fazer, esse dia chega para você também. E vai ser colocado a sua obra na balança de Deus. Porque isso que o homem semear, isso ele colherá. $7 bilhões de pessoas passando no crivo de Deus todos os anos. Teve pessoas aqui que já brincaram em Yom Kippur. Brincaram de telefonemas, casados com outras pessoas. Antes mesmo de terminar o Yom Kippur, o casamento já estava destruído. Porque Yom Kippur é para quem quer ser fiel, quer se arrepender, não quer andar em transgressão com Deus. Se você tem o seu esposo, se você tem a sua esposa, se contente com o que você tem. Aleluia. Mas eu não tenho, então ore para ter. Mas como? Sendo fiel a Deus, Ele te prepara alguém e limpa a tua casa, que o rei está no campo. Esse dia não vem para desapercebidos. E tudo que é feito fora dos padrões de Deus não tem efeito. Tudo que é feito fora dos padrões não tem efeito.
O mundo espiritual é regido por leis. Abre para mim em Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Maldições hereditárias tem. Quando a pessoa está em fornicação, quando a pessoa tem ato sexual antes do casamento, por isso que Deus estipula que seja no matrimônio. Você teve o ato sexual fora do casamento, o mundo ensina isso. Hoje a geração com 12 anos, 13, já é normal no mundo, mas na igreja não. Por quê? Porque tem uma ligação de alma com alma. E se você tem muitos parceiros, muitas parceiras, imagine só, pega uma cola, passa num papel, uma folha 4 e cola em outra folha. Deixa ali. E puxa uma folha da outra. Como que vai ficar a folha? Um pedaço daquela folha vai se grudar na outra, vai ficar grudadinho. Assim também é no mundo espiritual. Porque na relação, o órgão reprodutor, tanto masculino quanto feminino, é altar. Por isso que está reservado ao matrimônio. É altar, porque tem sangue. Quando tem essa relação, adultério, fornicação, você tem uma ligação de alma com aquele ou aquela. E isso te acompanha pelo resto da vida. Por isso que nós quebramos. É em Yom Kippur que se quebra. Mas como se quebra? Com arrependimento, com choro, com lágrima. Foi falado aqui de aborto. Quando você tem um filho e você já abortou, você está gerando aquele filho agora que você quer num cemitério. E isso vai trazer encargos espirituais para cima da criança. Vai trazer. É certo. Davi pecou. Davi cometeu homicídio, matou Urias, esposo de Betseba. Davi se arrependeu, foi perdoado o seu pecado. Ele não passou pela morte. O profeta Natan falou com ele: perdoado já é o teu pecado. Mas, por ter afligido uma lei, uma regra, por causa dos inimigos do Senhor terem falado, os inimigos do Senhor ali são os demônios, são o mundo espiritual. Por ter gerado isso no mundo espiritual, o teu filho morrerá. E o filho dele morreu. Mas não foi Davi que pecou? Mas não foi Davi que pecou? Porque pecados que não são levados e não são tratados evoluem. E se você deixar evoluir, a idolatria no caso, eu deixei um versículo aqui marcado sobre isso. 19. 32, 18 e 19. Aleluia, Jesus. E abra também, meu filho, Oséias 4:13. 13 agora. Sacrificam sobre os cumes dos montes, queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, e do álamo, e do almeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem, e as vossas noras adulteram. A idolatria contra Deus é visitada com prostituição na geração. Sacrificam sobre os cumes para deuses com D minúsculo. Deuses de madeira, de pau, não podem escutar a oração. Deus deixou um único mediador entre os homens e ele,
que se chama Jesus Cristo. O pecado da idolatria é visitado. Filhas se prostituem, as vossas noras adulteram. Com prostituição na geração. E se não for tratado, decai um degrau a mais. Vira iniquidade. E se não for tratado, vai chegando no lamaçal. Homossexualismo. E se não for tratado, passa a ser abominação. Aí daqui a pouco nem homem com homem satisfaz, não pedofilia não satisfaz, é com animais. Porque isso é visitado durante as gerações. E isso tem que ser tratado, quebrado. Bispo, eu não acredito em nada disso. Então fique com o teu conhecimento humano e deixa quem quiser se tratar com a sua vida espiritual com Deus. Porque a palavra, ela não mente. Quando Jesus, lá em João, fala para o paralítico de Betesda, tetraplégico, ele é tetraplégico, perdoa ele. O homem não conseguia chegar no tanque de Betesda quando os anjos e Yom Kippur movimentavam as águas. Era uma festa bíblica. O homem não conseguia, mas Jesus estava perante ele. Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Ele falou: mestre, eu não consigo chegar. Quando o anjo movimenta as águas, vai outro antes de mim. Não tem ninguém que me leve. Jesus falou: teus pecados te são perdoados. Só que no mesmo dia, mais tarde, ele encontrou esse homem curado. E Jesus olhou para ele e falou assim: vá e não peques mais, para que o pior não te suceda. Porque pecado, ele dá legalidade para que o demônio entre com enfermidade. Pecado, certos pecados dão legalidade para que o demônio entre com enfermidade. Se a pessoa é idólatra, aonde vai a enfermidade? No útero. Tudo onde é o órgão reprodutor, porque idolatria é prostituição contra ele, contra o Senhor. Então, tudo que envolve o órgão reprodutor também passa por enfermidades. Quem está entendendo? Aleluia. Se não na sua geração, pode afetar um filho, uma filha, pode afetar o casamento dela, o seu. Então Deus está nos chamando esses dias para um concerto com Ele. Se falta no culto de Santa Ceia, aparece 2 meses depois, ele toma a Santa Ceia, tenha comunhão com Deus, mas não se arrepende dos pecados. Chegou a hora de ter um concerto total com Deus, com Jesus Cristo. Jesus, como nosso sumo sacerdote, está pronto, irmãos, para nos purificar de todo pecado. Só que a tua parte é a tua parte. Talvez você esteja na igreja querendo um casamento, abra lá em Jeremias. Você já abriu? Tu, está falando o Senhor, que usas de benignidade com milhares e retribui a maldade dos pais ao seio dos filhos depois dele. O grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Talvez você esteja aqui querendo arrumar uma situação. Deus colocou você aqui para arrumar você. Arruma a tua vida espiritual primeiro. Arruma a tua casa espiritual, morada do Espírito Santo de Deus. Arruma a tua vida para que Deus possa operar, para que Deus possa fazer. Como é que eu arrumo? 40 dias. Dia 15 de setembro é o ano novo bíblico. Pular onda em dezembro não adianta nada. Tomar champanhe, isso aí não adianta nada. Isso aí você está perdendo seu tempo. O ano começa agora dia 15 de setembro. Deus deu a receita para a gente lá em Levítico 16, 29. Ao 10 do mês de Tisré, do 7º mês. Então tem o ano novo, porque Deus falou aos 10 dias, porque tem o ano novo bíblico, conta-se 10 dias que o livro está aberto.
para mudança de decreto ou decretos serem outorgados na vida de todos nós, tanto os bons quanto ruins. Se você fizer direito, Deus pode tirar os decretos ruins. Se você se arrepender, Deus pode tirar os decretos ruins. Se você se arrepender do pecado, Deus pode tirar os decretos amargos da sua vida. E Deus pode colocar decretos doces e bons. O livro vai estar aberto. A oportunidade está sendo dada. O mundo espiritual nesses 40 dias vai te fazer de tudo para que você peque, erre, passe nervoso. Se nos 10 dias você xingar alguém, você vai encontrar 70 que vão te xingar. Porque tudo é potencializado. O que você faz por mal potencializa muitas vezes. E tudo que você fizer de bom é potencializado também. Tudo que você fizer de bom. E se você se arrepender, Deus acrescenta os seus anos de vida. Porque se Moisés viu o livro aberto no Monte Sinai, ele entendeu que naquela data os livros estavam abertos. Se Deus tirar o nome do livro da vida, não vai viver mais um ano. Quem está entendendo? Talvez tenha salvação. Talvez você vá para a eternidade. Eu vá para a eternidade. Mas talvez se finde os dias nessa terra. Na Bíblia diz lá em Isaías que o rei Ezequias, Deus decretou a morte para ele. E Deus usou o profeta chamado Isaías para ir lá entregar. Deus falou para Isaías: vai lá e entrega para o rei Ezequias. Arruma a tua casa que morrerás e não viverás. E Isaías, o profeta de Deus, foi e entregou ao rei Ezequias. O que o rei Ezequias, que conhecedor do segredo, conhecedor dessa data, sabia que qualquer decreto podia ser cancelado nessa data. Ezequias virou a sua cara para a parede e chorou, e se arrependeu, e orou, e clamou. Enquanto Isaías já estava indo no caminho dele, longe, distante, Deus visitou Isaías e falou: agora volta lá, porque o meu servo se arrependeu. Deus é Deus, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Só que nesses dias Deus muda o decreto. Deus falou para Isaías: volta lá e fala que eu estou dando mais 15 anos de vida para ele. Estou dando mais 2 ciclos para ele. 2 ciclos. Nínive entendeu o segredo. A nação de Nínive orou, jejuou, se arrependeu e Deus não destruiu a cidade. Ana entendeu o segredo. Ela não tinha filho, mas ela passava todo Yom Kippur, está lá no livro de 1 Samuel, todo Yom Kippur ela passava se lamentando sua esposa Eucana e se lamentando de Penina, que tinha 10 filhos de Eucana. Eucana amava Ana, só que naquela época, se a mulher fosse estéril, ele teria legalidade para arrumar outra mulher para ter filhos. E Penina, todo Yom Kippur, tirava a onda com a cara de Ana, humilhava a Ana, debochava de Ana, falava para Ana: eu tenho filho e você é seca, eu tenho filho porque Deus olhou para mim e você não é nada. E Ana, quando entendeu o segredo, a Ana no tabernáculo orando, ela clamou a Deus, parou de olhar, parou de murmurar para Penina, começou a olhar para si e pediu perdão a Deus, se arrependeu, chorou, ao ponto do Eli achar, sumo sacerdote, achar que ela estava embriagada. Porque arrependimento é isso, você chora das lágrimas caírem, você se acha sujo por causa daquilo que você cometeu, você vê a sujeira daquilo que você fez e pede perdão a Deus, daquilo que seus antepassados fizeram.
fizeram, que recaiu sobre você. Você está vendo o ciclo se repetir? Tem coisa lá atrás que precisa ser arrumado hoje. Por que a senhora está falando isso? Quando Ana orou e clamou, o ciclo dela inverteu. Para cada um filho, ela teve o primeiro filho, Samuel, que ela entregou a serviço de Deus. E cada um filho, depois que nascesse, morria 2 de Penina. A oração de Ana depois foi lá. Vocês podem ver lá no livro de Samuel, 1 Samuel, a oração, o cântico de Ana. A fortalecida de filhos veio a se tornar enfraquecida. E a que nada tinha se tornou rica. Porque Deus muda decretos. Esther entendeu isso, jejuou. E houve benefício para a nação. Jesus, a oração do Pai Nosso foi dada num dia de Yom Kippur. Como que alguém quer perdão dos pecados e não perdoa? Você quer perdão dos seus pecados e você não perdoa. Você leva mágoa daquele que te feriu, daquele que te traiu, daquele que falou, do pai, da mãe, do avô, da avó, da vizinha, do patrão, da ex-mulher, do ciclano, do fulano, do filho, das palavras. Aí você chega em Yom Kippur, você quer o perdão de Deus para tudo que você fez contra todo mundo, e você não perdoa, você vai receber perdão? Jesus falou na oração: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, porque em Yom Kippur o reino está aberto. Essa dimensão material se une com a imaterial. Aleluia. O corrompido desse mundo se une ao perfeito, está tudo ligado. Seja assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É dia de você entregar o coração para Deus e deixar toda a mágoa de lado. Não estou falando andar junto, não. Estou falando deixar para trás. Deixar aquilo estagnar, deixar aquilo parar. Deixar aquilo na mão de Deus, perdoar, para receber o perdão. Se coloque em pé. Irmãos, comece limpando a tua casa. Limpa a tua rede social, porque servo de Deus também dá testemunho em rede social. Se traje, se mostre aos filhos das trevas como uma filha de Deus, como um filho de Deus. Mostre que você tem pudor, que você tem caráter. Se você, mesmo sabendo tudo que foi falado aqui, ainda continuar, vai vir o peso da mão do Senhor, porque agora já não está como inocente. Você já estava apanhando sem saber, agora sabendo, se você não ajeitar, vai apanhar muito mais, porque Deus vai pedir conta. A igreja se apresenta a Deus. Jesus fala ali no livro de Apocalipse: ao vencedor eu lhe darei. A toda a igreja ele está falando, ao vencedor, ao que vencer. Então você tem a tua parte, você tem a tua parcela. Eu não posso fazer por você aquilo que você pode. É verdade. Pega aquele celular teu, para de mandar mensagem pro fulano, pro ciclano, que não é teu marido, não é teu. De se insinuar, de ferir, porque da mesma maneira que você está ferindo a esposa daquele, Deus vai permitir que o diabo prepare alguém, muitas vezes para te ferir. Escute isso que eu estou falando. Deus visita a iniquidade, Deus quer conserto. Nosso Deus é um Deus tremendo. Se para entrar no céu Ele vai fazer separação, você acha que para receber oração não tem separação? Você acha que essa imundície que passa na tua cabeça não atrapalha o Espírito Santo de Deus de agir na tua vida? Bispo, eu não sou batizada com o Espírito Santo porque só tem coisa ruim na cabeça. Eu não consigo me firmar com a minha esposa porque dá legalidade a toda e qualquer bombagem de Jezabel que passa aí fora. Meu Deus.
Você compartilha mais as coisas daqueles que são do mundo do que aquele que é de Deus. E na Bíblia diz que ele vai se envergonhar daqueles que se envergonharam dele. É hora da igreja aparecer. Não estamos sozinhos. No mundo inteiro tem quem está fazendo esses 40 dias de Yom Kippur. Uma vez aqui eu preguei sobre o arrebatamento da igreja. Teve gente que não entendeu. Achar ruim falar. Mas está na palavra. Deus permitiu, eu vou trazer de novo essa mesma pregação. Para vocês verem quando o juízo de Deus descer nessa terra, o que vai ser, segundo a Bíblia, que vai ser aqui. Não vai ter recurso, não vai ter conforto. Ou você derrama o teu sangue para professar a fé em Deus, ou você perde a salvação eterna de uma vez. Isso se não subir no arrebatamento. Se subir, está livre. Mas se ficar, e Deus quer um conserto. Deus quer vestes purificadas. E se falarem, bispo, deixa eu falar, irmãos. O diabo, a parte dele é acusar. E tem os filhos das trevas que vão falar. O importante é Deus saber quem você é, a tua essência. Deixa Deus ver a tua essência. Eu falei aqui que Yom Kippur não é feito para desapercebido, embora os desapercebidos vão passar por ele. E Yom Kippur é para quem está revoltado com a situação que está vivendo na terra e quer mudar. Somente no prazo da reversão, os 10 dias, Deus pode reverter aquilo que você custaria 10 anos para ter. Deus encurta e faz você ter em menos tempo. É só em Yom Kippur que Deus faz isso. É só em Yom Kippur que Deus dá esse decreto. Em Yom Kippur, aquilo que poderia te matar no próximo ano, Deus faz reverter em vida. Vocês têm exemplo aqui. Uma picada já mata. 6 picadas, está vivo para a honra e glória do Senhor. Deus reverte, Deus dá dias de vida e anos em Yom Kippur. Isso vai ser escrito. E depois que passar, você se prepara para o próximo. Que depois que conhece, você já tem entendimento que tudo que você faz nessa vida está sujeito a um peso e está sujeito a colheita. Então você vai medir as tuas palavras, você vai medir aquilo que você olha, você vai medir aonde você anda, o que você pega. Você vai começar a se policiar. Você não vai se desviar mais com facilidade, porque o arrependimento solta a iniquidade da alma. Bispa, eu não consigo, porque você não se arrependeu ainda. Se você se arrepender verdadeiramente daquilo que você fez, o diabo perde a legalidade na tua vida. O diabo não tem mais poder de trazer esse desejo todo ao teu coração, de fazer pecar. Você vai ser forte espiritualmente para vencer. Bispo, eu não consigo. Você consegue. Porque é um mandamento perpétuo. E Deus deixou aberto a todos. Tanto aos filhos quanto aos estrangeiros. Aos hebreus e aos que não são da terra. A todos nós. Coloque a mão no seu coração. E eu quero que você venha para frente. Você que entendeu a palavra e quer